Sala de vídeo. Iniciar uma sala de vídeo. Oi, gente. Agora sim. Agora eu vi que eu estou aqui. E aí? Tá todo mundo já? Todo mundo me vendo? Tá me vendo bem? Estou. Então tá bem. Então alguém fala alguma coisa aí. Oi, tô aqui. Fala alguma coisa aí para eu ouvir. Oi. Não. Peraí, não adianta você. Estou te vendo. Não, agora já está todo mundo. Agora eu já vi que está todo mundo. Olha, gente, desculpe, hein? Foi difícil começar, porque eu estou acostumada a fazer pelo Facebook comum. Por esse grupo fechado, eu nunca tinha feito. Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal entrar, porque só tem 7 pessoas, né? Aqui, ó, as pessoas já estão falando, tá vendo? Então tá, então bota aí. Agora, era bom para mim que você não ficasse aqui, senão o meu barulho... Eu estou falando com o Dirceu, gente, desculpa, porque nós estamos sentados do lado um do outro. Então, o meu barulho lá está atrapalhando o meu barulho aqui. Porque eu disse assim para ele, você pode ficar aqui pertinho. Mas eu esqueci que não é sala de Zoom, né? Se fosse sala de Zoom, nós estaríamos juntos. Mas como não é, só entraram 7 por enquanto. Vamos ver se o pessoal entra aí. Lisete, eu parei, entra de novo. Olha, hoje tá meio confuso, porque é o primeiro dia, né? Mas eu estou vendo, já tem 10, o pessoal está chegando. Vamos esperar só mais um pouquinho. Aquela coisa que eu sempre falo, né? Quem chega na hora acaba penalizado. Mas, como hoje é o primeiro dia, vou esperar um pouquinho, tá? Só hoje. Depois eu prometo que a gente não fica demorando, não. Me deem 1 minuto, que eu vou colocar uma coisa aqui no grupo. Pois é, Nurimar. Mas agora é que eu estou fazendo direito. Quem fez errado fui eu. Nurimar, quem fez errado fui eu. Entra lá no Estudando Runas, que agora nós estamos no grupo direito. Eu acabei atrapalhando umas pessoas, né? Porque as pessoas começaram a assistir o vídeo e eu achei que não estivesse gravando. Aí eu encerrei o vídeo e excluí. Então, eu fiz a confusão. Mas, tudo bem, até que eu acho que eu já aprendi um bocado de coisa nessa época. Essa época de, como eu falei naquele vídeo hoje cedo, né? Essa época de isolamento, de isolamento social, estou aprendendo tanta coisa na internet, estou fazendo tanta coisa na mídia, coisa que eu não sabia nem que existia, né? E toda hora alguém se disponibiliza a me ajudar, a me ensinar, então está muito bom. Pois é, deixa eu esperar um segundinho mais, só mais um pouquinho, apesar de que já são 2h10. Mas, como eu também encerrei o vídeo, fiz de novo, pode ser que alguém tenha ficado meio complicado com esse negócio. Nurimar já está aí? Nurimar já chegou? O pessoal já chegou aí? A Aline já está, Lucila, Aline, tudo bem, Cissa, Lisete, opa, já está todo mundo aí, Vera, Elaine, então tá. Cadê Rossana? Rossana, cadê esse pessoal? Bom, nós vamos começar. Vamos lá, mais 2 minutinhos, que eu prometo que esses minutinhos são só hoje, depois não vai demorar mais não, tá certo?
Eu coloquei umas figurinhas aí no grupo de runas, no WhatsApp, mas não é para olhar agora, não, tá bom? Para olhar daqui a pouco. Bom, então vamos pegar nossa apostila, vamos lá. Deixa eu beber uma água, vamos começar. Olha, eu não vou ler a apostila, não. Eu assinalei alguns tópicos que eu achei que fosse importante da gente falar. Mas vocês... Ah, Nurimar entrou. Oi, Nuri. Oi, Mary. Obrigada, Mary. A Elane, a Lisete, através de você, me ensinou a fazer isso, né? Você ensinou para ela, ela ensinou para mim. Muito bom. É aquela história do nós é nós, né? Pois é. Mas então, olha só. Eu assinalei algumas coisas na apostila que eu gostaria de falar com vocês. Mas estou aqui olhando a mensagem que entra. Fiquem bem à vontade para perguntar. Quem não entendeu alguma coisa, fala. Bom, ontem à noite, a Rossana colocou lá no grupo uma pergunta dizendo assim: antigamente o alfabeto tinha 28 letras, depois passou para 35, exatamente assim que ela falou, quer ver? Não lembro, vocês devem ter visto lá. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, quando nós chegarmos no pedacinho da apostila. Mas vamos ver lá. A origem, né? A origem das runas de séculos DC. Era um oráculo usado pelos vikings e eles riscavam, eles gravavam os símbolos sagrados em pedras de rio ou em gravetos de uma árvore frutífera. O ideal é que cada um fizesse o seu próprio jogo de runas, até por um lance de energia, né? Mas vocês encontram muito jogo de runa à venda e muitos bonitos. A Elisete comprou um jogo de runas, a Lisete comprou um jogo de runas de sodalita, se não me engano, bonito. Então, vocês acham pela internet, coloca lá no Google jogo de runas e vocês têm para vender, né? Eu não sei se a Krishna Mulambê tem, mas não é difícil vender. Agora, também não é difícil fazer. Eu estava comentando com o Dirceu ontem, porque ele quer fazer o dele. Tudo bem. Eu estava comentando com ele, vocês podem pegar um pedaço de um cabo de vassoura e serrar, cortar em pedacinhos que sejam mais ou menos do mesmo tamanho, e vocês vão ficar com rodelinhas iguais. E ali vocês vão poder pintar as runas de vocês. A Solange Vilela me falou, Solange Baltazar, é a Solange Vilela, né? Era utilizado pelos druidas, isso mesmo, Solange. A Solange me falou que uma vez ela fez um de pedra de rio. Eu também fiz. Só que na época que eu fiz, eu ainda não sabia lidar com artesanato. Então, como eu não sabia lidar com artesanato, eu esqueci de passar. Eu não passei verniz, eu não sabia. E aí, com o tempo, com o manusear, o desenho das runas saiu. Então, quem quiser fazer o seu próprio, olha, a Cissa está dizendo que quer fazer. Quem quiser fazer, ou procure comprar, se quiser de cristal, procura comprar pedrinhas de cristal mais ou menos do mesmo tamanho, pinta, pode ser com tinta cerâmica, e depois passa verniz geral. Na Angel vocês encontram tanto a tinta para pintar quanto o verniz geral. E não precisa ser tinta de cerâmica, pode ser qualquer tinta, sim. Pode ser tinta PVA, pode ser tinta acrílica. O importante é, depois que secar, passar o verniz geral. Pois é, Solange, eu também não sabia. Na época que eu fiz, eu também... Oi, bem. Na época que eu fiz, eu também não sabia que podia passar
Podia não, precisa passar o verniz geral. Mas vocês podem fazer assim. Vocês podem fazer de rolha. Uma menina que nós fizemos curso de runas juntas, ela fez de rolha. Ela pegou rolhas, mais ou menos do mesmo tamanho, cada rolha ela partiu no meio. Então, ela fez uns toletinhos de rolha, de cortiça, né? E daí ela pintou, não sei, tomara que ela soubesse que tinha que passar verniz, né? Isso, olha, a Cissa está dizendo, já fiz para minha irmã de gema, aquelas pedrinhas que parecem bolinhas de gudes achatadas. Excelente, excelente. Sabe, umas pedrinhas que são achatadas? Fica bonito também. Fica bonito, como eu falei, no cabo de vassoura, que vocês cortam. O Dirceu, ele, logo a primeira ideia que ele teve, né, bem, foi de fazer de argila. Mas eu falei para ele, eu acho que a argila não é bom, porque a argila ela quebra com muita facilidade. Então, de argila não dá certo. Mas, então, vocês têm usar a criatividade. E quem não quiser usar a criatividade, tem para comprar. A Nurimar está falando, pode queimar os símbolos com pirógrafo nos roletes de cabo de vassoura. Pois é, o Dirceu falou isso. Eu acho que é isso que ele está pensando em fazer. O da Aline é de pedra. Bom, muito bom. Pois é. Bom, então... E também tem baralho de runas, tem cartas de runas. Quem gosta de cartas, existe baralho de runas. Tudo isso está à venda. Vocês encontram mercado... Sei lá, esqueci o nome do negócio. Aquele mercado não sei o que aí que a gente compra, Mercado Livre, que a gente compra tudo. É só entrar no Google e botar lá. Onde comprar jogo de runa, vai aparecer um montão de coisa, né? Bom, a Solange está dizendo que ela tem um feito com cartas, é o que eu acabei de falar, Solange, é isso mesmo. Comprou no Mercado Livre. A Lisete comprou no Mercado Livre. E o da Lisete é lindo, é de sodalita, né, Lisete? O seu? É muito bonito o dela. Eu tenho um que eu ganhei, foi até a Milu que me deu, alguns de vocês conhecem a Milu, outros não. Ela me deu, o meu jogo de runas é de cristal de quartzo, transparente e pintadinho. E é muito bonito, os símbolos são pintados em dourado. Bonito. Bom, vamos lá para a apostila de novo. Então, ontem eu estava olhando, anteontem, não sei, eu estava olhando no Google, alguns, né? E eu vi uns gravetinhos assim, muito bonitinho, parecia até de Guiné. Bonitinho, parecia uns toquinhos de Guiné. O seu é de quartzo rosa, que bonito deve ser, hein, Luciana? Bom, gente, a Lucila, a maioria de vocês não conhece. Lucila é minha amiga há muitos anos, lá quando eu morava no Rio. É um prazer imenso para mim estar com todo mundo aqui e um prazer imenso estar com a Lucila. E olha, se alguma coisa não der certo, a responsabilidade é da Lucila, tá? Porque a Lucila que ficou, não, faz, vai dar certo, faz. Tá bom? Vou me esforçar, viu, Lucila? Vou fazer da melhor maneira que eu puder, tá bom? Mas vocês já ficam sabendo que a responsabilidade é dela. Bom, então, os mestres rúnicos da antiguidade, né, gravavam nas pedras de rio, que era o que eles tinham, e em madeira, na sua maioria. Bom, eu aí pus ali na apostila que a palavra runa é um antigo vocábulo norris, que quer dizer segredo. Sempre tudo quer dizer segredo, né? Quando nós estudamos tarô, os arcanos do tarô também são segredo, até porque há um tempo atrás, muito tempo atrás, todas essas ciências que nós gostamos eram muito herméticas, eram muito fechadas, né? Tudo era segredo, na realidade. Bom, tudo era segredo. Então, depois, eu coloquei lá que cada runa representa um arcano ligado a entidades representativas de deuses da mitologia nórdica.
Pois é, nós não vamos logo entrar nas runas, não. Hoje é uma introdução e depois nós vamos ter umas 2 ou 3 aulas sobre os deuses, porque é importante que a gente conheça os deuses para poder entender cada runa. Porque quando eu disser assim para vocês, não, porque a runa do Baldur, se vocês não souberem quem é o Baldur, vai ficar difícil de entender, né? Ah, porque o martelo de Thor. Thor todo mundo conhece por causa do Avengers, né? Por causa do meu neto conhece, todo mundo conhece. Bom, mas nós precisamos conhecer um pouquinho os deuses, entender os deuses, para poder entender o significado de cada runa. E assim é com todo oráculo. Todo oráculo se apoia em alguma mitologia. Quando nós estudamos tarô, eu falo, quem foi meu aluno de tarô, muita gente aí foi, eu falo muito na mitologia grega, né? A Lena, que foi minha professora de tarô, ela falava muito de mitologia grega, mas ela também falava muito da mitologia egípcia, porque ela conhecia muito a mitologia egípcia. Eu não conheço. Já ouvi falar um pouco, principalmente ela, né? Mas não conheço. Então, eu me apoio mais na mitologia grega e falo alguma coisa da africana, né? Que eu conheço um pouco também. E o jogo de búzios, claro, não vou dar aqui um curso de búzios, até porque para jogar búzios é muito importante que você seja iniciado na religião. Mas a gente, quando vai aprender o jogo de búzios, também a gente primeiro precisa aprender as lendas dos orixás, precisa entender os orixás para poder entender as caídas dos búzios e tal. Quando eu dou aula, quando eu dou curso de baralho cigano, alguns de vocês aí já fizeram o curso de baralho cigano comigo, eu faço questão de falar da cultura, porque a gente não pode lidar com um oráculo sem saber um pouquinho do povo. Então, nós vamos falar um pouco sobre as divindades, vamos falar um pouco sobre a mitologia nórdica, para nós entendermos a força, o significado de cada runa. Bom, uma coisa também que eu grafei aqui na apostila que eu mandei para vocês, é que quem lida com runas, quem lê as runas, é runamal. E eu me lembro até que quando eu fiz curso de runas, nós brincávamos com a minha professora, porque dizíamos assim, não, eu sou runa boa, não sou runa mal. Mas quem lê as runas é runamal, não é runólogo. A gente ouve, é comum ouvir falar em runólogo, mas não é runólogo. Logos é estudo, não é isso? Runólogo é aquele que estuda as runas, que pesquisa as runas. Não é o que lê runas. O que lê, o que joga runas, é runamal. Nós seremos todos runamal. Não sei como é que é o plural disso, não. Deve ser runamaus, né? Acredito que sim. Ou runamales? Não sei. Eu vou procurar isso para vocês. Tem uma pessoa aqui no nosso grupo, o Marcelo, que em 2 tempos ele vai responder isso. Bom, mas não faz mal. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu coloquei depois um parágrafo assim. Na antiguidade, o profundo conhecimento acumulado era transmitido de geração a geração. Claro, imagina, na antiguidade eles nem escreviam, não tinha escrita. A escrita deles era essa, porque os símbolos rúnicos eram as letras, o futarque eram as letras, era o alfabeto. Então, vamos lá. Era passado de geração a geração a um círculo de homens sábios e mulheres de conhecimento que haviam sido iniciados para isso. Mas, mesmo assim, ele jamais foi monopolizado e concentrado na mão de um grupo restrito, como frequentemente acontece quando o poder é manipulado. Naquela época, depois que Odin
descobriu, depois que foi revelado a Odin, quando nós estudarmos Odin, nós vamos ver isso. Depois que foi revelado, que os símbolos, que o futark, que o alfabeto, foi revelado para Odin, Odin deixou isso público. Então, homens, mulheres, quem quisesse, tinha acesso aos símbolos, ao futark. Muitos mestres adicionavam novas revelações recebidas durante a convivência com o oráculo. Sim, vocês vão ver, depois que nós estudarmos os deuses, que estudarmos as runas, e que começarmos na prática da leitura, que começarmos a ver as diversas maneiras de jogar, vocês vão ver, existem diversos jogos. Assim como existe no tarô, como existe no baralho cigano, existem diversos esquemas de jogo, né? Porque cada runamal, cada um que lidava com runas ou que lida, pode inventar ou ser intuído para uma determinada forma de jogo, né? Você pode pensar assim, eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer dessa. E aí você experimenta, acaba vendo que dá certo. Você criou uma nova forma de dispor as cartas, uma nova forma de ler as runas. Então, isso foi acontecendo ao longo do tempo. E talismãs rúnicos também. Depois eu vou dar para vocês talismãs rúnicos. Nós temos talismã para atrair boa sorte, talismã de prosperidade, talismã para livrar de influências negativas, talismãs para livrar de influências negativas de encarnados, influências negativas de desencarnados, diversos talismãs. E nós vamos ver isso também. Nós vamos ficar, nossos encontros vão ser um pouquinho extensos, até porque quem já foi meu aluno sabe que eu não tenho pressa, né? Pois é, eu gosto de fazer o negócio bem feitinho, com calma. Bom, vamos continuar lá. Então, no final desse parágrafo, a última frase desse parágrafo, eu gostaria de ressaltar com vocês. Está assim: todavia, seja qual for o meio de adivinhação rúnica aplicada, sempre deverá ser precedido por um momento de introspecção e concentração, para que a sintonia do interlocutor em relação ao campo rúnico possa se estabelecer e que a energia flua corretamente entre os dois polos estabelecidos. Eu sempre comento isso, né, para todos os meus alunos de oráculos, meus alunos de tarô, meus alunos de baralho, eu sempre comento isso. Nunca brincar, sempre com seriedade. Nós temos o João Pedro aqui no grupo, que é um menino bem novinho. Aliás, eu acho muito legal, o João Pedro tem pouca idade, não é um menino bem novinho, ele deve ter 17, 18, por aí, 19. Mas o João Pedro é muito interessado em aprender, está sempre querendo aprender, já fez reiki comigo e está sempre procurando isso e aquilo, sempre mandando uma pergunta e outra. Mas, então, por que eu estou falando para você, João Pedro? Porque, em geral, eu sei que você não é assim, ou eu acho que não seja, mas, em geral, as pessoas mais novas, e os mais velhos também, às vezes... Oi, João! Às vezes acham que podem brincar. Alguém vai fazer um churrasco, traz teu jogo, traz tuas runas. Não faça isso, tá? De maneira nenhuma, não façam isso. E se alguém disser assim, olha, joga só para ver como é que fica, joga só para... Não. Jogo é sério,
sempre. Não existe jogo de aula não vale. Não existe. Gente, eu vou me ausentar por um segundinho. Não vou demorar nada. Me perdoe. Fui buscar uma água, senão depois a Isabel me dá a bronca. Isabel está aí também? Depois a Isabel fala assim. Depois a Isabel fala assim, como é que vai falar esse tempo todo sem beber água? Olha a garganta. Né? Olha a corda bucal. Pois é. Solange também sabe dessas coisas. Solange também é fome. Mas a Solange não me dá bronca. A Isabel pode dar, porque ela é que cuida de mim quando o negócio fica ruim. Pô, mas então é isso. E aí, o João escreveu assim. Ah, não, tudo bem. Quase 18 anos, né, João? Pois é. Mas então é isso. Jamais brinquem e não pensem assim. Ah, é jogo de aula não vale. Vale sim, né, Lisete? Vale e vale muito, gente. Nós tivemos no ano passado, pode contar, né, Lisete? No ano passado, afinal de contas, esse vídeo não está aberto ao Facebook, somos só nós. É quase como se nós estivéssemos aqui na garagem. Né? No ano passado, eu estava dando aula de runas para a Lisete, que a Lisete queria muito aprender runas, e estava só ela, né? Ela vinha aqui me fazer fisioterapia e depois da fisioterapia a gente fazia aula. Ou fazia aula depois, antes e depois. Isso não importa, não me lembro. Bom, mas nós dançamos, né? Eu, Lisete, Elaine, Mary, Janaína, tá todo mundo aí, quase todo mundo aí no grupo. E todo ano a gente se apresenta lá no teatro, né? E nós estávamos estudando runas, pouco antes do nosso espetáculo, e aí eu tinha ensinado para a Lisete, tinha mostrado para a Lisete a primeira forma de jogar, a forma mais fácil. E Lisete fez algumas perguntas, treinando e tal. Aí eu falei assim para ela, Lisete, faz uma pergunta que a gente tenha certeza da resposta. Qual? Falei, a pergunta do nosso espetáculo. Ah, é. Vamos perguntar se o espetáculo vai dar tudo certo. Aí a Lisete foi, tirou as 3 pedras e foi horroroso. Olha lá o bonequinho que a Lisete botou. Foi horrível. O resultado foi que seria terrível. Tinha alguma coisa muito séria aí. Ia ter uma atrapalhada qualquer. E aí, meu Deus, o que será, né? Aí a Lisete falou assim para mim, eu acho que tem alguma coisa a ver com saúde. Então pergunta, Lisete. Era. Aí ela falou, eu acho que é com a Elô. Falei, não, eu acho. Então pergunta. Era. Olha, nós paramos. Paramos o nosso curso. Eu tive chikungunya logo depois. Elô teve chikungunya. Foi brabo. O espetáculo saiu. O espetáculo foi maravilhoso. Mas foi por causa do grupo. No início, quando eu brinquei assim, nós é nós. É porque eu falo muito isso no grupo. Mas foi por causa do grupo, porque não foi brincadeira, não. Né? Elô, teve um dia que a Elô chorou lá no ensaio, porque a Elô não tinha que dar aula para a gente, ela não conseguia dançar. Foi bravíssimo, brabíssimo o negócio. E nós paramos com o curso de runas. Nós nem quisemos continuar fazendo curso de runas. Agora é que a gente voltou, né? Mas é isso. Então, eu contei isso só para falar para vocês que não existe jogo de aula não vale. Vale sim.
Jogo é jogo sempre. Então, vamos encarar com seriedade. Nós precisamos pensar que esse jogo pertence a um povo, né? De milênios atrás. E quem de nós talvez pudesse estar lá? Não é à toa, não é sem motivo nenhum que nós nos interessamos por estudar runas. Não é sem motivo nenhum que nos interessamos pelo assunto. Então, seriedade acima de tudo. Tá certo? Bom, depois, lá no último parágrafo da apostila, eu coloquei: a simbologia rúnica é o portal que se abre para nos conceder acesso ao subconsciente. Estão vendo isso? Bom, então, tá assim, ó, a resposta do oráculo será sempre uma revelação direta, porém envolta em sutilezas que farão com que o interlocutor se autoanalise e mergulhe no fundo de seu ser. Porque sempre, todo oráculo tem a ver com autoanálise, com autoconhecimento. Runas também tem bastante a ver com autoanálise, com autoconhecimento, e é muito objetivo. Quando você pergunta sim, quando você faz uma pergunta e sai um sim, não tem nem como você questionar. E quando vem um não também, não dá muito para você questionar, não. É muito objetivo. Runas é bastante objetivo. A objetividade é muito grande. Tá? Bom, continuando, né? E aí, o segundo parágrafo dessa segunda folha é o que a Rossana, eu disse que a Rossana pôs uma pergunta no grupo ontem, porque está lá, ó. Na ocasião em que a atual Grã-Bretanha, o segundo parágrafo da segunda folha, na ocasião em que a atual Grã-Bretanha foi colonizada pelos anglo-saxões, existiam alfabetos rúnicos com um número de símbolos diferenciados, 28 letras e, posteriormente, 29. Na região norte da Inglaterra, acima do rio Humber, eu não sei inglês, o que tiver de inglês aí vai ser difícil para eu ler. Um pouco mais tarde, havia 33 símbolos. Então, a Rossana me perguntou, o jogo tem 33? Não. Isso é para mostrar, esse parágrafo é para mostrar que em diferentes épocas o alfabeto rúnico foi formado de diferente quantidade de letras. O futark, que é como se chama o alfabeto, ele tinha 28. Quando encontraram um futark, sabe-se lá quantos anos depois, encontraram futark com 28 letras, encontraram com 29, encontraram com 33. O nosso jogo tem 25 pedras. Nosso jogo tem 24 letras e uma pedra em branco, que é a pedra de Odin, que nós vamos ver mais adiante, tá? Bom, então quem quiser já ir, eu sei que nessa época, agora a gente não está podendo comprar nada, né? Mas quem já quiser ir fazendo lá, encerrando seu toquinho de madeira, quem já quiser ir fazendo, já sabe. São 25 pedras o nosso jogo, certo? Bom, vamos continuar. O verdadeiro alfabeto, que além de ser a base para as escritas nórdicas e teve o seu uso em magia, como eu falei, eu vou passar uns talismãs, alguma coisinha para vocês. O oráculo é o futark. Eu já falei em futark aí uma porção de vezes, né? Futark é o nome do alfabeto. O alfabeto, ou seja, o conjunto de letras rúnicas recebe o nome de futark. Bom, e é composto de 25 símbolos, como eu acabei de falar,
que são agrupados em 3 aetes, eu não sei se é assim que se fala, ou seja, conjunto de 8 letras cada, lidas da direita para a esquerda. Isso nós vamos ter que prestar bastante atenção. Nós lemos da esquerda para a direita, não é isso? Mas as runas, nós vamos ler ao contrário. Vamos ler da direita para a esquerda, como se nós estivéssemos lendo ao contrário, tá? Mas isso, quando nós estivermos nos jogos e tal, eu vou lembrar sempre para vocês. O primeiro aete corresponde às runas Ferro ou Feor, Ur ou Urus, Torne ou Turizais, Ansus ou Ansur, Raido ou Rade, Cano ou Quem, Gebo ou Geófo e Vunjo ou Vim. E a sua regência é Freyr e Freja, divindades da fertilidade e da criatividade. Nós vamos estudar cada uma dessas divindades. Não vamos precisar saber isso a fundo, não, porque a essa altura já deve ter alguém falando assim, ai, meu Deus, eu vou ter que ficar estudando, eu vou ter que saber. Não. Eu vou falar para vocês terem uma ideia. Ninguém vai precisar decorar nada disso. Tá? Bom, o segundo grupo de aetes corresponde às runas Hagal ou Hagalás, Nied ou Nautes, Isa ou Is, Gera ou Jara, Eivas ou Ir, Perte ou Peorte, Algis ou Eol e Sigel ou Sovelu, regidas por Rendal e Mordu, respectivamente, o deus da proteção pessoal e a deusa guardiã das entradas para os mundos subterrâneos. Normalmente, eu vou dar um desses nomes para vocês. Não há necessidade. Eu chamo Ferro, eu chamo de Ferro. Eu não chamo de Feor. Eu falo Ur, não falo Luz. Mas tanto faz. Por que isso? Por que esses 2 nomes? Pelo longo tempo. E depois não é só isso. Vocês viram lá no comecinho que era passado oralmente. Não tinham escrita. Até Odin receber o Futark, eles não tinham escrita. Então, isso foi passado oralmente. Se é passado oralmente, alguma coisa se perde, né? Como aquela brincadeira de telefone sem fio, que um fala no ouvido do outro e o outro fala... Quando chega lá, já é um negócio totalmente diferente, né? E também pelas diferentes localidades, pela própria diferença de língua, né? Existem 2 nomes. Mas nós não vamos precisar nos prender muito a isso. Nem vamos precisar nos prender a que grupo de aetes pertence. Isso é mais uma curiosidade. Bom, o terceiro aete tem a proteção do deus Tyr e de sua companheira Zissa, que são entidades guerreiras que, em especial, resguardam a autodefesa do indivíduo. As runas são Tyr, ou Teivas, Berkana, ou Beorc, Eó, ou Euva, ou Eas, Manais, ou Man, Lagos, ou Lago, Ing, ou Ingus, Ótel, ou Otila, e Daeg, ou Dagás. Bom, a 25ª runa é Vir, a runa de Odin, a runa em branco que eu falei para vocês, que fecha o jogo ou avisa que o grande deus Odin nada tem a declarar. E muitas vezes a gente fica muito chateado com isso, porque às vezes nós estamos querendo saber uma determinada coisa, e aí a gente faz a pergunta, põe a mão no saquinho, porque o ideal... eu não peguei meu jogo hoje, eu deveria ter pego para mostrar a vocês, não peguei. Em geral, nós vemos um saquinho, que seja... E aí eu vou pedir o Dirceu para ajudar a gente nisso. O ideal é que seja de veludo, né? Para guardar o jogo. Isso.
de veludo, pode ser um saquinho de camurça. Que não seja verde. Que não seja verde. Você está aqui do lado só me dando as dicas. Para não misturar as polaridades. Ó, o cromoterapeuta nosso aqui está dizendo que o ideal é que esse saco não seja verde. Pode ser vermelho, para não preto, misturar amarelo. as polaridades. Pode ser vermelho, um saco vermelho, preto, amarelo, branco. O meu é azul. Pode ser. Tá. É tudo de runas, meu é azul, azul forte, porque azul, aquele azul rei, o azul forte, é a cor do Odin. Bom, então eu fiz o meu saquinho azul. Mas ele pode ser de veludo, né? Pode ser de algodão comum. Pode ser de algodão. Tá, pode ser de algodão só comum. Para não misturar numa carteira com dinheiro, com outras energias, tá. Né? E não confundir. E para poder guardar, porque são 25 pecinhas, né? Estão ouvindo? Então tá. Então, que não seja verde. E aí, a gente sacode assim, balança o saquinho, como o da Lisete é de camurça azul. A gente balança assim o saquinho, né? E faz uma pergunta, mete a mão no saquinho e tira uma runa. Então, muitas vezes a gente pergunta uma coisa e tira a runa do Odin, que não tem símbolo. E agora? Porque não é para saber. Não é hora de saber a resposta. E isso é chato, né? Isso é muito chato. Me lembro, na época que eu fiz curso de runas, Rosana era adolescente, Rosana tinha uns 16 anos, por aí, 17. Não mais do que isso. E aí eu, como toda mãe, qual é a mãe que não é fofoqueira, né? Eu, como toda mãe, a gente estava lá na aula, né? E a Sônia, que era minha professora de runas, dizia assim, façam uma pergunta e tirem uma runa. E muitas vezes, claro, eu perguntava sobre a Rosana, né? Quem é que com filho com 16, 17 anos não vai perguntar do filho? E muitas vezes saía a runa de Odin. Aí a Sônia dizia assim para mim, perguntou da Rosana de novo? Bem feito, Odin não vai te responder, não. E eu morri. Eu ficava muito chateada, né? E acabei desistindo, larguei a Rosana para lá, comecei a perguntar de outras coisas. Mas é verdade, gente, a gente fica chateado com o Odin. Odin que me desculpe, mas a gente fica chateado com o Odin quando a gente quer saber alguma coisa e tira a runa do Odin. E muitas vezes fecha o jogo, porque se você estiver jogando para alguém e a pessoa for fazer uma pergunta e sair a runa de Odin, acabou o assunto, acabou o jogo naquele dia. Então, essa é a runa do Odin. Mas nós vamos falar do Odin ainda. Olha, a Cissa perguntou aqui, tem que ter uma toalha da cor... A Lucila está morrendo de rir aqui de mim, a Mary também, né? Lucila já era minha amiga quando a Rosana era adolescente, então ela sabe disso, né, Lucila? Pois é. Mas então a Cissa perguntou, tem que ter uma toalha da cor? Olha, qualquer jogo é ideal que se tenha uma toalha, né? A gente não vai jogar em cima da mesa sem ter uma toalha. A minha toalha de runas, ela é pequenininha, porque runas você não precisa daquele mesmo tamanho do baralho cigano, você não precisa daquele mesmo tamanho do tarô. A minha é azul, um azul de Odin. Mas você pode fazer a sua toalha da cor que você preferir. Não verde, né, bem? Não verde. O Disseu está dizendo aqui, não verde. Verde, não. Verde muda a polaridade de magnético para elétrico. O Dirceu está dizendo que verde muda a polaridade de magnético para elétrico. Proibidos de me perguntar. Perguntem a ele depois. Magnético é não, tudo que... Só se você vier aqui. Sim. Mas não dá para ver? Não dá para ver? Só se você chegar aqui. É aquele mesmo problema do pêndulo.
Se você tem que evitar a roupa verde no dia do jogo, evitar o protetor para o pêndulo verde também, porque ele muda. Por exemplo, a gente quer sempre o verde magnético, que é o verde positivo, é o verde saudável. O verde elétrico já é doentio. E quando você tem um jogo, um oráculo assim, você quer o quê? Ele sempre positivo, sempre protegido com a melhor das energias. Então, se você deixa um verde, o verde pode mudar essa polaridade e enganar vocês, dar um resultado contrário. Tá? Beleza. Tudo bem, gente? Então, não verde. Então, a toalha pode ser da cor que vocês quiserem, pode ser do tamanho que vocês quiserem, mas, de preferência, não verde. Dirceu explicou a gente por quê. Beleza, né? Eu tô me sentindo junto com vocês de verdade. Bom, então vamos continuar lá. E aí, no último parágrafo, antes da mitologia, eu disse, no século I da nossa época, o hábito de consultar o oráculo das runas já tinha se espalhado por toda a Europa. Com o crescimento do cristianismo, no entanto, elas ficaram esquecidas, embora seu uso tenha sido mantido na Islândia até o fim da Idade Média. Com o advento do cristianismo, né, a igreja tolheu tudo, né? O tarô ficou fechado, tudo ficou fechado, né? Passaram a existir as sociedades herméticas, que nem todo mundo podia entrar, que a coisa era fechada, não era para todo mundo, até porque era de povos pagãos. E tudo para a igreja era rabdomantes, era rabdomancia, que tudo era bruxaria. Tudo que era fora do que a igreja... Tá, mas não vai dar aula de fosfeio aqui. Não. Eu falei isso porque eu disse assim, tudo que era... Fala de novo. Tudo que era... Era, na época da igreja, da Idade Média, tudo era condenado porque eles achavam tudo bruxaria. Nós éramos rabdomantes naquela época. Se você conhecesse de fitoterapia, era rabdomante, e era bruxo. Runas, tudo era bruxaria. Tudo era bruxo. Era condenada à fogueira. A gente esteve lá, né, gente? Eu acho que a gente se viu lá por umas fogueiras e tal. Pois é. Todo mundo aqui conheceu, passou lá sentiu um foguinho. Pois é, isso aí. Mas, então, o cristianismo isso tudo era de povos pagãos. Então, eles, como o Dirceu falou, tudo era bruxaria, houve a Santa Inquisição, né? E a gente já conhece essa história. Bom, vamos lá. E aí eu comecei com um outro subcapítulo, um subtítulo aí, mitologia. Para bem conhecermos o significado das runas, é bastante importante o conhecimento da mitologia nórdica. Como eu falei, né, gente? É importante a gente conhecer a mitologia. Mitologia nórdica, mitologia viking. Bom, como fator mitológico, os povos nórdicos e germânicos podem ser divididos em dois grandes níveis. A mitologia superior, com raízes das regiões escandinavas, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e até a Islândia. Composta de deuses, com qualidades e defeitos humanos realçados, a quem seriam devotados templos e sacrifícios, muitas vezes de indivíduos da espécie humana. Naquela época, bem na antiguidade, né, era comum sacrificarem virgens para algumas deusas. A gente vê isso em filmes, né? Isso era comum. Bom, e os deuses, eles tinham qualidades humanas. Os deuses ficavam com raiva, os deuses perdoavam, os deuses ficavam apaixonados, eles tinham todas as qualidades humanas, porque
não havia o monoteísmo, não havia essa figura do Deus criador que existe, né? Eram todos, tinham muitos deuses, como o Olimpo, como a mitologia grega tinha muitos deuses, como a mitologia indiana, como a mitologia egípcia, né? Tudo que é politeísta, muitos deuses, e os deuses têm qualidades humanas. Os próprios deuses da mitologia africana, né? Enfim, Xangô tinha muitas mulheres, e essas lendas todas, né? Tá bom. Então, nós encontramos a mitologia superior, que é formada de deuses, e a mitologia inferior, que é formada por seres menos poderosos. E aí entram os anões, os gigantes, os elfos e outros espíritos. Elfos são os elementares do ar, né? E outros espíritos. Bem como homens de feitos heróicos, que foram deificados após a sua morte, porque alguns heróis também, depois de mortes e tal, viravam deuses, como hoje em dia tem santo, né? Mais ou menos por aí. Bom, e aí eu pus assim, nota importante, existem 2 pontos muito importantes dentro da mitologia nórdica que merecem destaque neste estudo. O primeiro ponto reside no caráter singular da não existência das imortalidades divinas, ou seja, os deuses, a exemplo de todos os demais seres, estariam sujeitos às forças intrínsecas da natureza humana, o que eu acabei de dizer, com sentimentos nobres e mesquinhos, respondendo assim pelos seus atos humanamente. Eles erravam, eles brigavam, eles pediam perdão, brigava com o irmão expulsou, depois ele voltou vitorioso, tinham todas essas características de ódio, amor, vergonha, medo, vingança, inveja, eles tinham todas essas características. O segundo ponto é que mais à frente entrelaça-se com o primeiro ponto. Formará um dos mais belos e poéticos capítulos da mitologia universal. É aquele que trata da existência de Loki. Loki, na mitologia nórdica, é comparada com com o demônio cristão. Figura de perfil altamente complexo, devido ao fato do mesmo, antes do advento do cristianismo, já ter sua imagem impregnada de um potencial malévolo. Então, eu coloquei aí, no final da apostila, eu coloquei uma foto do Loki, para que vocês pudessem ver. E hoje em dia, meu neto vive vendo filme Avengers, né? E os netos de vocês e os filhos de vocês. Então, eles têm um contato grande, né, através dos filmes, dos desenhos, com Thor, com Loki, com Baldur, não sei, eu não me lembro agora, mas uma porção, Odin, né? Às vezes eu fico vendo lá, junto com o Kael, os filmes que ele gosta, os filmes que ele gosta de ver. Tem todos esses deuses, e ele sabe das histórias. Ele sabe das histórias. A mitologia aí que eu vou contar para vocês, as crianças sabem, porque ouvem, vem no desenho, vem no filme. Eu acho isso fantástico. Eu gosto, porque não deixa morrer essa cultura, né? Bom, aí eu coloquei no grupo de runas, no grupo das runas, eu coloquei. Aí eu não sei se vocês podem ver. Como é que é? Pode ver? Eu coloquei umas figuras para vocês verem. Vê aí bem. Eu acho que tem que sair do Facebook. Quem tiver no celular, como é que vai fazer? Bom, então não sai, não. Não sai, não.
Eu vou falando e depois vocês vão vendo. A primeira figura que eu coloquei foi essa aqui, ó. Essa figura fala a base da religião nórdica. Aqui. Não, você vai ter, não precisa. Não precisa anotar, porque não precisam anotar, não, porque vocês vão ver isso no grupo. E tem outra coisa. Depois, quando vocês saírem do Facebook, a gente se fala pelo WhatsApp. Aqui. Não, peraí. Aqui, eu tenho que ir para o outro lado, né? São os submundos. Aqui, os Ai, que dificuldade. Aqui são os submundos. Aqui é o Midgard, que é Midgard. Deve ser o meio, né? O centro. Eu não consigo botar o dedo. Não. É o reino dos humanos, é a Terra. Mais acima está o Asgard, que é o reino dos deuses. E aqui em cima, a Yggdrasil. Vou mostrar outra figura que eu botei para vocês, que dá para ver melhor. Os submundos, é difícil eu ver onde é que o meu dedo tem que apontar. Os submundos, aqui, Midgard, que é a Terra, onde habitam os homens, acima o Asgard, onde é a morada dos deuses. O Asgard é como o Olimpo grego. Os gregos moravam no Olimpo, os deuses gregos moravam no Olimpo. E os deuses nórdicos moram no Asgard. Bom, e essa, no meio, é a árvore, é a Yggdrasil, chamada Árvore da Vida. Coloquei outra gravura para vocês, que é a mesma. O submundo, os submundos aqui embaixo, Midgard, que é a Terra, o Asgard, que é a morada dos deuses, e Yggdrasil é a árvore da vida, chamada Árvore da Vida. Bom, e ainda existia um outro lugar, que era o Valhalla. O Valhalla era onde os guerreiros vikings eram recebidos se tivessem morrido com glória em batalhas. Então, quando nós vemos aqueles filmes dos vikings, né? Na Netflix tem uma série, os vikings, até seria legal se nós pudéssemos ver. Eles não falam em runas, mas nós poderíamos combinar de ver e estaríamos vendo a cultura que nós vamos estar lidando. Acho que talvez fosse legal. Tem Vikings, eu já vi uma série no Netflix. Bom, então, os homens naquela época, era guerra o tempo todo, né? E para eles, morrer em guerra era uma glória, eles eram deificados. Aquele que morria na batalha, que morria na guerra, ele ia para o Valhalla, que era um lugar, não de deuses, mas de guerreiros vikings. E eles acreditavam que eles ficavam quase deuses, como se fossem semideuses. Bom, essa outra foto que eu coloquei aqui para vocês é de um freixo, uma árvore que é comum na Europa, né? Portugal tem até umas terras chamadas freixo disso, freixo daquilo, que são lugares que têm muito freixo. E o freixo é uma árvore muito alta,
que alcança, em média, 25 metros, e eles acreditavam que o Yggdrasil, que é a árvore que sustentava o Midgard, o Asgard, que podia ser um freixo ou um teixo, que é o teixo também é uma árvore que alcança 25 metros de altura. Então, tá aí. Bom, eu acho que hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada. E olha só, vamos nos falar, né? Perguntas no WhatsApp, dúvidas, e não só dúvidas e perguntas. Olha, Norma, eu não gostei de tal coisa, eu achei que tal coisa pode ser melhor, tal coisa pode ser falada de uma outra forma, enfim. Alguma coisa, qualquer coisa que vocês queiram comentar. Agora, gente, por favor, é grupo de WhatsApp, mas é grupo de estudar runas. Vou continuar sendo a mesma tia Teteca chata que eu sou lá no grupo do espaço. Botou política, botou piada, botou que tá morrendo não sei quantos aí. Vou brigar, tá bom? Nosso grupo é para falar de runas, certo? Não me queiram mal, mas todo mundo sabe que eu sou dona Teteca, né? É para falar de runas, tá bom? Mas falem, perguntem, falem, dúvidas, o que vocês quiserem falar, tá certo? Muito obrigada, gente. A gente fica se falando no WhatsApp e quinta-feira, às 2h, aqui, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, tá bom? Com essa mesma bate-tia. Beijão, gente.